Olá, meus amores, boa noite. Que façamos uma noite maravilhosa, abençoada. Estamos aqui com mais um estudo de caso real, live terapia entre aspas, né? Onde a gente traz uma demanda de uma seguidora, onde ela coloca ali a demanda dela bem por cima, né? Como eu sempre falo, isso aqui não é terapia, só é um olhar terapêutico para uma demanda específica, onde a gente aqui tem esse contato, né? A gente está fazendo esse contato de uma coisa mais específica, uma demanda de vocês, tá bom? Boa noite, Laís. Boa noite, Edinar. Sejam todos muito bem-vindas, tá bom? E eu esqueci de avisar a live, né? Mas vai ficar salva a live no feed, depois as pessoas vão acessar lá, tá bom? Então, eu intenciono que vocês assim, tirem as pedras das mãos, né? Ouve com amor, ouve assim, sem julgamentos. E o que fizer sentido, maravilha. O que não fizer sentido, tá tudo bem também. E é isso aí, tá? Amanda, boa noite. Gente, pega o coraçãozinho, vai clicando aí no coraçãozinho, pega o aviãozinho aqui, ó. Até eu também vou pegar o coraçãozinho, vou mandar para os meus contatos. Pega e manda também para os seus contatos, para que a gente possa, de uma maneira ou de outra, né? Talvez a gente mandando para uma pessoa acaba fazendo sentido para ela, né? Então a gente acaba abençoando essa pessoa também. Então, quem sabe você, através de mandar essa live para alguém, você acaba ajudando uma pessoa também que estava falando, nossa, isso aqui foi para mim, me ajudou muito, né? Então, é uma oportunidade a gente ajudar as outras pessoas também. Então, compartilha essa live. Estou mandando aqui também para os meus contatos, para o máximo, que acho que pode só 50, né? Estou mandando para todo mundo vir para cá, pra gente ficar juntinho aqui. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, pergunta. Tá bom? E vamos lá. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite, Elis, Mara. Boa noite, Rosana. Boa noite, Linda, Lee, Story. Maravilha. Hoje um estudo de caso real. Eu tenho aqui a minha pranchetinha, ó, com o caso, né, com as respostas dessa seguidora, onde ela fala que ela tem a demanda de ansiedade, arrependimento, depressão e que ela acredita que tá nesse meio aí há mais de 4 anos, tá? Ela fala que isso veio devido a ela ir para fora do país e aí ficar anos lá, quase 10 anos, e depois volta para cá. Aí eles voltaram, ela e a família voltaram para cá, voltaram muito na certeza que estava fazendo uma ótima decisão e tal, mas acabou que eles ainda sentem falta e depois foi desencadeando essas questões que ela vai falando aqui, tá bom? Débora, boa noite. Seja Terapias Integrativas, boa noite. Agnes, boa noite. Renata, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? Então vamos lá. Vocês sabem que eu não gosto de enrolação e vamos logo direto ao ponto. E aí quem chegar aí depois continua acompanhando, mas aí no finalzinho, quando a gente encerrar aqui, nós vamos lá. Eu vou salvar lá no feed e aí as pessoas olham lá no feed, tá bom? Então vamos lá. É uma mulher de 39 anos de idade, os pais dela são vivos e ainda são juntos. Ela foi criada pelos pais dela, tem e aí ela tem uma irmã e um irmão mais novos que ela. E ela tem 39 anos, então a irmã tem 37. Então tem 2 anos de diferença aí para a segunda irmã. Então essa é uma informação importante, né? Ela é a irmã mais velha, como as pessoas que me acompanham aqui sabem, né? O significado do irmão mais velho, do irmão do meio e o irmão mais novo. O irmão que veio primeiro é aquele que os pais muitas vezes estão esperando, mesmo que foi um acidente, tudo, mas ainda assim se prepara, nossa, é o primeiro filho, entende? Então tem toda algo ali dentro dessa perspectiva, dessa
dessa nova vidinha que tá vindo ali, vai ser uma nova vida para todos, principalmente pro pai e pra mãe, né? E aí depois que vem esse segundo filho, aí o que acontece? Igual ali teve só 2 anos de diferença um para o outro, essa que tava no trono, né, de princesinha, acaba saindo desse trono para que essa segunda possa estar nesse trono agora, e agora as atenções todas para essa segunda que veio. E depois ainda essa segunda ainda tem um outro filho, que é o terceiro. Então, essa segunda aqui, que é a do meio, acaba meio que se sentindo deslocada, porque ela já chega num ambiente onde já tem uma criança. E depois dela tem uma outra criança. Então, essa do meio fica deslocada. Não é o caso do nosso caso de hoje, né? Mas eu estou explicando para vocês essa questão dos filhos, né? Dessa ordem dos filhos. E aí, esse o caçulo, muitas vezes, fica... no sentido que ou os pais sobrecarregam tudo que não fez para o primeiro nem para o segundo, faz para esse último, né, para esse terceiro filho, e ele se sente sobrecarregado, no sentido que às vezes os pais tá querendo muito cuidar, tá querendo muito prender ou muito soltar. Então tudo isso é muito no excesso, de uma maneira ou de outra. Então esse filho tende a ter ali comportamentos que talvez ele vai buscar a liberdade dele, tá? E aí a filha mais velha tende a criar responsabilidade, sentir por ela só, em si, sentir no direito de cuidar e de zelar do cuidado dos outros irmãos, como também se os pais tiverem aquela mentalidade que o filho que vem primeiro, principalmente a filha que vem primeiro, é para cuidar dos outros, ajudar a cuidar dos outros, e coloca responsabilidades em cima dessa criança, então ela vai crescendo na hora, o que vai gerar nela ainda mais ansiedade do que aquele ambiente por si só já gerava, compreende? Então, ansiedade, inseguranças, frustrações, do tipo, até uma perca da identidade dela, porque ela não pode ser ela mesma, porque ela tem que ter uma personalidade além dela, que é de cuidar ali desses irmãos mais jovens, né? E aí ela fala que é formada em pedagogia e também é comerciante, ela está como comerciante há um pouco mais de um ano. Ela saiu de casa com 21 anos de idade. E aí ela tá casada há um pouco mais de 12 anos. Tá casada há um pouco mais de 12 anos. Tem 2 filhos, um de 11 e um de 7 anos. E ela diz ela que é católica, frequenta a igreja batista. Ok. Aí ela fala da queixa dela: ansiedade, arrependimento, depressão. Que aí é onde ela fala que acredita que já tem aí uns 4 anos que isso está se desenvolvendo. Aí quando eu pergunto para falar um pouco mais, para ficar à vontade para falar sobre isso, aí ela fala o seguinte: há alguns anos eu e meu esposo mudamos de país, na busca em realizar nosso sonho de ter nossa própria casa aqui no Brasil. Moramos quase 10 anos fora e lá fizemos muitas coisas e passamos por muitas também. Em 2013, já com uma filha, decidimos voltar para o Brasil, pois acreditávamos que era o momento ideal. Afinal, tínhamos alcançado nosso objetivo aqui. Alguns meses depois, no Brasil, ela ficou grávida da segunda filha. Tudo acontecia de uma maneira muito rápida e todos estavam ali felizes e realizados. Mas, infelizmente, não conseguia, olha o ponto. Mas infelizmente não conseguíamos esquecer a Itália, e daí começou muitas dúvidas e sentimentos no coração e também no meu marido. Então, além dela também se sentir com esse incômodo, né, se tomou ou não a decisão certa, correta, ela sentiu com o marido também, o marido conversa com ela e isso também aconteceu com o marido. Isso me deixava com a cabeça maluca e cheia de pensamentos. Começou muitas dúvidas e sentimentos no meu coração e também no meu marido. Isso me deixava com a cabeça maluca e cheia de pensamentos bons e ruins. Sempre fui muito tranquila e amável com todos, mas algo foi mudado dentro de mim. E hoje falo ou tenho reações que não consigo controlar. Meu marido está com depressão, crise de pânico e ansiedade. E mesmo que eu tente ajudá-lo, acabo piorando o nosso relacionamento, porque acredito que também
não estou bem. O que mais quero é ter controle das minhas emoções e decisões, ser uma mãe melhor, esposa, etc. Que incrível, né? Eu fico muito feliz com esse relato, que foi assim bem com riqueza de detalhes, né? Porque dá pra gente ter uma dimensão mais assertiva da situação. E aí, quando eu pergunto assim, de sintomas e doenças, dos 0 a 7 anos de idade, ela fala que não se lembra de nada. E dos 7 até os 14 anos de idade, ela também diz que entre essa idade sofri de asma por alguns anos e tive hepatite com 11 anos de idade. Asma, gente, tem a ver com o relacionamento, que o pai não estava bem, não estava se sentindo amado, não estava se sentindo visto, no caso, porque de 0 a 7 anos, tudo que acontece com a criança é o envolvimento da psique da mamãe. E tudo que acontece de 0 a 14 anos de idade com a criança, jovem e adolescente é o envolvimento da psique do papai, entende? Então, na hora que ela fala aqui que nessa faixa de 7 a 14 anos ela sofria de asma, então ela tá falando que o pai que não se sentia amado, o pai que não se sentia visto nessa época, é por isso que acabou somatizando a asma nela, tá? E aí a hepatite tem a ver com o fígado, que tem a ver com raiva. A emoção por trás dos problemas, não importa o nome, do fígado é raiva. E aí o fígado, ele é representado pela nossa figura feminina, materna, que é a nossa raiz, mamãe. Então ali significa que o pai dela tinha problemas, tinha conflitos com a mamãe dele, entende? Tinha raiva e tal, e isso foi somatizando. Ou aqui, talvez nessa época aqui, talvez ele não tinha específico, não estava sendo ali acionado, estimulado esses conflitos com a mamãe dele. Talvez ele tinha conflitos com a esposa dele, porém, como vocês vêm me acompanhando nas lives, se você não me acompanhou nas lives, é a sua primeira, não tem problema. Fica até aí, que depois que terminar aqui, você pode ir lá maratonar aqui o meu feed, que tem todas as informações lá que eu falo, tá bom? Por exemplo, ele aqui estava com hepatite, talvez não foi necessariamente a mamãe esse estímulo, né? Ela, no caso, a mamãe do pai dela, mas sim a esposa, né? São outras mulheres, porém, quando a gente vai olhar com profundidade, a gente está falando sobre a figura mulher feminina, que a nossa raiz a nossa referência, a primeira referência é a nossa mamãe, compreende? E aí ela fala assim, atualmente... Tá, a saúde dela tá tudo bem, sem nenhum problema atualmente. Beleza, ótimo. Conseguiu compreender até aqui, gente? E aí ela fala assim, ó. Quando criança, o relacionamento com a mãe dela. Quando criança, tive um relacionamento bom com a minha mãe. Apesar dela ter sido uma mãe muito severa, sempre cuidou de mim e dos meus irmãos com carinho. Na adolescência, eu tinha uma boa relação com ela. Mas, como a maioria dos adolescentes, tínhamos nossos momentos de discussão. Comecei a trabalhar com 15 anos e minha mãe confiava muito em mim. Atualmente tenho uma boa convivência com ela, mas gostaria que fosse melhor. Olha que incrível, né? Ela hoje, como sendo mãe, esposa e tudo mais, adulta, dona da própria vida dela, ela sente ainda dentro dela que ela gostaria de ter uma melhor convivência com a mãe dela, né? É um ponto também que depois a gente vai voltar aí. E aí, quando eu pergunto do relacionamento com o pai, ela diz assim: quando criança foi bom. Na adolescência tive algumas desilusões com ele, mas que o passar dos anos consegui perdoá-lo. Hoje tenho uma ótima convivência com ele. Olha aqui uma outra informação, né? Teve algumas desilusões, porque a gente coloca, né? A criança, jovem, adolescente, coloca expectativas, coloca já, que eu falo, né, que eu já falei em uma outra live aqui, coloca esse checklist de pai perfeito, de homem perfeito, que ele tem que ser assim e tudo mais. E quando o nosso pai ou o nosso homem, a pessoa ela não consegue, e ele ticando todo aquele checklist, a pessoa que colocou aquele checklist para outra pessoa acaba se frustrando, porque é a percepção dela, é a demanda dela, não da outra pessoa necessariamente, compreende? Igual eu falo, né? Igual vocês sabem, a gente tem como controlar e lidar com as nossas questões. Nós não temos como controlar o outro, como fazer o outro, como modelar o outro. A gente tem como modelar a nós mesmos, beleza? E aí, quando eu pergunto do relacionamento com os irmãos, ela diz: sempre tivemos bom relacionamento.
E quando eu pergunto se com os pais, como os pais se relacionavam um com o outro, tinha carinho, respeito, amor, admiração e companheirismo, aí ela fala assim, meus pais, olha só o ponto, hein? Meus pais tinham momentos bons e ruins, era uma montanha russa. Bastava chegar o final de semana, quando meu pai bebia ou ia pescar, que as brigas começavam. Tinha um pouco de vergonha em demonstrar sentimentos e algumas das questões acima ficavam a desejar, né? Então aqui ela via do relacionamento dos pais que já não era legal. O que explica lá em cima quando ela me fala que teve asma, por exemplo. Compreende? Lembra que eu falei lá no início, um pouquinho mais lá em cima, sobre asma, problemas assim em ter asma, né, pulmão e tudo mais, tem a ver com o relacionamento de pai e de mãe que a gente está transferindo, que a gente está somatizando, compreende? Então, no caso, era o pai dela que não se sentia amado, que não se sentia acolhido, que não sentia segurança, etc, tá? E aí é onde ela confirma aqui. Até porque, quando ela fala assim que o pai bebia, todo vício, gente, e principalmente, né, essas questões assim de bebida e tudo, é quando a pessoa ela tem um vazio existencial muito grande dentro dela, que aí ela busca uma outra coisa, ela transfere esse vazio para uma outra coisa para ir apaliando. Então, essa pessoa que o pai dela paliava como? Bebendo. E aí nesse ato de beber, naquele momento que estava bebendo, ou naquele momento que estava pescando e acabava bebendo e tudo mais, acabava o quê? Se sentindo um pouco mais aliviado dessa angústia que ele carrega dentro dele, desse vazio que ele estava dentro dele, compreende? Então são questões do pai dela que não tem nada a ver com ela, que não tem nada a ver com a mamãe, por exemplo, né? Mas acabava brigando ali, tendo esses conflitos onde ela, quanto criança, quanto filha, olhava para aquela situação e veja, olha uma situação super delicada de um filho, de uma filha, olhar para um pai, olhar para uma mãe, e os dois são, né, entre aspas, assim, os heróis, os deuses, para mim, de que lado que eu vou ficar, né? Então aí já vem essas questões. E aí, quando eu pergunto falar um pouco sobre os avós maternos e paternos, aí ela fala assim, meus avós maternos eram pessoas maravilhosas, com um coração grande. A casa deles vivia cheia sempre, com muita alegria. Isso aqui é legal, ela falou, porque bateu exatamente com essa questão do país, né? Que ela mudou de país e tal, que fica o negócio, que eu vou chegar lá. Mas presta atenção aqui. Os avós, né? Meus avós maternos eram pessoas maravilhosas, com um coração grande. A casa deles viviam cheia, sempre com muita alegria e carinho. Eles tiveram 11 filhos, muitos netos e bisnetos. Minha avó não parava nunca, sempre ativa e adorava cozinhar e dançar forró. Ó, que legal, né? Meu avô fazia e consertava tudo. Aí ela sorri, né? KKKKK. E agora, e adorava ver televisão, comer e frequentar festas. Então combinava com a avó, né? Porque a avó gostava de um forró e ele gostava de frequentar as festas, então combinava. Meus avós paternos também recebiam muitas visitas da família e amigos. Minha avó fazia muitas delícias e costurava de tudo. Era muito meiga e tímida. Meu avô adorava uma pescaria e andar de bicicleta. Tinha seu cantinho na sala para ver TV. Ele adorava contar histórias. Todos 4 fazem muita falta e foram embora muito cedo. Olha que interessante, né? Então ali o pai do pai dela, então pescava e saía assim, essas coisas, né? Então o filho, igual ela falou lá do filho, né? Do marido, do pai dela no caso. Bastava chegar no final de semana, quando meu pai bebia ou ia pescar, que as brigas começavam. Você vê, né? Esse padrão do pai dela de pescar e tudo mais, ser esse solto, né? De sair e tal. O filho acabou herdando, né? E a mulher, a esposa, no caso a mãe dessa nossa amiga hoje, não se sentia à vontade com isso, não concordava, né, e tudo. Então, é uma questão. Então, veja bem. Aí, quando eu pergunto pra ela, assim, se ela se considera uma pessoa ansiosa, ela diz que sim. Se ela considera uma pessoa depressiva, ela diz assim, ó, não sei, mas preciso descobrir o que está me mudando. Aí eu perguntei sobre o peso, né, ela falou assim, estou no peso normal, já fiquei acima do peso, mas foi por causa da gravidez. Aí quando eu pergunto se tem algum vício, ela disse que não. Então vamos lá. Vamos começar aqui do que eu acabei de falar sobre peso, né? Ela disse, só quando eu tava na gravidez que ela ficou acima do peso. Na verdade, não existe isso.
Na verdade, quando a gente tá grávida, tem a gestação e a gente acaba pegando peso, são gatilhos que são acionados ali, onde a gente acaba acionando a nossa criança interior com os conflitos internos com a mamãe, com a nossa mamãe. Então, se você analisar quais as fases da vida que você teve um sobrepeso, ficou um pouquinho acima do seu peso ou muito acima do seu peso, você vai analisar que você meio que estava começando a querer repetir padrão, ou você estava começando a querer atuar no mundo bem parecido com a sua mamãe, né? Então, quando você abaixo do peso, é a mesma coisa. Aí você vai analisar qual a fase da minha vida que eu fiquei muito abaixo do peso. Então, você vai ver que são padrões ali bem parecidos, que você estava com uma vivência muito parecida com o seu papai, por exemplo. Porque quando a gente está abaixo do peso, são conflitos internos com o nosso papai. Quando a gente está acima do peso, são conflitos internos com a nossa mamãe. É onde a gente não tem que olhar especificamente para o nosso pai e para a nossa mãe, a gente tem que resolver aqui. E hoje, nós adultos, não temos que resolver nada com o nosso pai ou com a nossa mãe. A gente tem que resolver o nosso olhar da nossa criança interior quanto a minha criança interior para o meu pai e para a minha mãe. Não tem nada a ver, eu minha mãe perdoa, então, mamãe, eu te perdoo. Não. É você lá com a pessoa específica, né, de carne e osso, não. É você com a sua criança interior que vai levar a compreensão, o entendimento para a sua criança interior. E aí sim, à medida que a sua criança interior, que você sabe, criança é dramática, bate o pé, é birrenta, não é mesmo? Acha que o mundo gira ao redor dela. Então, é dessa forma, é essa criança que você vai lidar. Não é a mesma forma que você age com as outras pessoas, ou até mesmo com você adulta, a forma de falar com você mesma, adulta, que você vai agir com a sua criança interior. Você, de fato, tem que estreitar o relacionamento com a sua criança interior de uma forma meiga, de uma forma amorosa, para que o respeito e a admiração, a segurança, ela sentir o quê? Acolhida, amparada. Entende? É dessa forma que nós vamos acessando a nossa criança interior e ela vai sentindo segurança em nós e vamos desenvolvendo esse relacionamento. Tá fazendo sentido até aqui, gente? Coloca coraçãozinhos aqui pra eu ver vocês, pra poder movimentar a live também, senão daqui a pouco o Instagram corta e acaba derrubando e a gente acaba perdendo esse conteúdo. Não tem como salvar se eles derrubam. Tá fazendo sentido? Fala pra mim. Tá me vendo, ouvindo bem? Eu esqueci até de perguntar isso também. Tudo certo? Ai, que bom. Obrigada pelos coraçõezinhos, tá bom? Ótimo, então vamos lá. Sobre essa demanda, né, que ela tava falando de... Que bom, Rosana, muito obrigada, viu, pelo sim. Ótimo, muito obrigada. Igual essa demanda. O que acontece lá? Olha só um ponto, a casa dos avós dela já tem como referência, né, que ela adorava e que infelizmente ela lamenta de ter perdido os avós maternos e paternos muito cedo. E aí os avós maternos eram cheios de pessoas, né, 11 filhos, né, gente, 11 filhos ali, então tinha netos, bisnetos, então os avós eram o quê? Eram festeiros, né, então tinha muita gente naquela casa, o que caracteriza muito também essa cultura, né, italiana e tal. Obrigada, Mônica. Obrigada pela resposta, viu? Tá dizendo que sim, tá tudo ok, tudo certo. Que bom. E aí vai falando pra mim, tá? Qualquer dúvida, pergunta, algum comentário que vocês quiserem colocar aqui, pode colocar, tá bom? Então, assim, ó. Aí o que acontece? Então ela já vem dessa cultura dessa forma. Ela não fala do relacionamento, né, anterior, como que era dela com o marido dela, mas ele já vem com o marido que tá com ansiedade, tá com crise de pânico e, se não me engano, depressão também, parece. Então, ali ele também já tem as inseguranças, depressão, crise de pânico e ansiedade. Então, ali ele tem essas demandas dele, né? Então, ela casa com um homem que acaba tendo também essas demandas e que ela também está desenvolvendo isso. Isso tudo depois que ela voltou da Itália. O que acontece? Eu vou falar na visão sistêmica, é isso aqui, tá? Que eu já constelei casos, eu também já vi minha professora sempre constela casos dessa forma também, que ainda mais lá pro sul, né? Que é a minha professora do sul. Tem muitas pessoas que dupla nacionalidades, né? E aí, o que acontece nesses casos assim? Sempre vai ter um ancestral onde teve que deixar
a bagagem, teve que deixar a herança, teve que deixar os familiares lá e para vir para o Brasil, para sair do país, para vir para cá. Às vezes por tentar algo novo, por tentar realmente crescer na vida, às vezes obrigado, às vezes eles não viram outra solução, né, como aconteceu nas revoluções da Itália, essas coisas assim, e tantos outros países também, e aí acabou vindo para cá, imigrantes, né. Então acaba que aconteceu de deixar familiares lá atrás. E isso, nós, descendentes, acabamos sofrendo também. Porque olha só a percepção dela. Ela chegou aí, viveu lá, foi muito bom e tal. Criou uma vida lá e depois ela voltou para cá. Isso de uma constelação, quando a gente coloca, é muito perceptível, é muito nítido que esse alguém lá do outro país, tipo Itália, Estados Unidos, o que for, não ainda não se conformou. Né? Ou a pessoa que veio pra cá, ainda, tipo assim, tá com uma angústia muito grande dentro de si por ter deixado toda a herança, todas as questões deles lá, né? A bagagem, a família e tudo lá. Então, essa pessoa ela vai ficar o quê? Triste, amargurada, vai até produzir algo, sabe? Pode até produzir algo sim, algo material, construir algo, mas não vai se sentir feliz. É aquele tipo de pessoa onde tem tudo, sabe? Constrói uma vida, tem tudo, mas ainda não se sente realizado, não se sente feliz. E aí é onde vem essa ansiedade, é onde vem essa depressão, onde vem essas questões emocionais, compreende? E aí, analisando, né? Essas questões também ambientais, que é desse ambiente familiar dela, onde ela via os pais brigando e tal, você vê família, o pai e a mãe, as referências dela brigando e tal, discutindo, não tendo muito entre eles admiração, respeito e tal. Então acaba acontecendo de que dela já ter ali crenças onde isso foi acionado agora, desse ir para a Itália, outro país, e voltar. Entende? Porque até então vão dizer assim que dava para levar, dava para lidar, igual ela fala assim, né, que quero ter o controle das minhas emoções e decisões, ser uma mãe melhor, esposa e etc. Então, até então dava para controlar. Porém, ao passo que ela foi para lá e depois voltou, aí foi um estímulo muito forte para ela, onde essas coisas vieram à tona, vieram para a superfície, e aí foi onde ela começou a desenvolver, de fato, sentir e perder o controle. E aí agora ela tá com uma ansiedade grande, tá com uma depressão grande, e ela não sabe o que fazer, né? Perdeu o controle. Então, para você, pessoa, mulher de 39 anos, voltar para cá, voltar para o seu centro, é importante você ter clareza do que você realmente quer. Antes de tudo, honrar a sua história, honrar a história dos seus ancestrais, por exemplo, lá, falar com eles que fique com as bagagens deles e que você fica com a sua. E aí tomar realmente uma decisão dentro de uma clareza de entendimento. Peraí, aqui eu realmente estou feliz? Será que eu, meu esposo, será que nós dois estamos aqui vivenciando, tendo o mesmo objetivo, os mesmos sentimentos em relação a essas ações que a gente está tendo dentro dessa vida que nós estamos levando? Será que eu estou feliz no meu modo de vida hoje? Será que meu marido está feliz? Será que os meus filhos e minhas filhas estão felizes? Sabe? São perguntas que às vezes você sozinho não vai saber responder, porque justamente na minha percepção, tá? Dentro dessa demanda que você me trouxe aqui, dentro do que você escreveu, é em conjunto. A sua questão é em conjunto, onde precisa você sim trabalhar você, óbvio, lógico, mas também externar para a sua família, que é um valor muito importante para você, pelo que eu li aqui, esse valor é importante para você, é família. Então é importante você sentar com a sua família, perguntar como eles estão se sentindo, perguntar a opinião deles, ver o que vocês podem estar fazendo, fazer alguns levantamentos de possíveis possibilidades para tomar uma decisão mais clara, mais assertiva, e aí sim vocês viverem, ter uma vivência mais saudável para você, saudável para o outro. E aí o seu ajudar, igual você fala, de ajudar o seu marido. Ajudar o seu marido, você vai estar ajudando o seu marido quando você se ajudar, porque a gente só pode dar o que a gente tem. Não tem como a gente dar para o outro que a gente não tem. Então você tem que olhar para você, e à medida que você vai voltando para o seu eu, conversando com a sua criança interior, ressignificando essas situações, voltando de novo para o seu controle, aí sim você vai conseguindo dando suporte
a esse casamento, a esse marido, a essas filhas e todas as outras áreas da sua vida, ok? Mas é bem interessante essa questão de arrependimento, que tem a ver com decisões. Por isso já é importante a gente, além de acolher nossa criança interior, além de conectar, ter uma conexão reta e direta com a nossa criança interior, desenvolvendo nosso amor próprio, desenvolvendo nossa autoestima e por si só também nos desenvolvendo em todas as áreas da nossa vida, nossa percepção de autorresponsabilidade, nossa percepção de autoconsciência, de assertividade e tudo mais. Nós ali então vamos o quê? Vamos também desenvolver uma visão de fato. Quem eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero ter? Quais decisões que eu tomo em cima dessas 3 estruturas aqui? Porque tem que ter alinhamento. Porque se você quer ser uma coisa, mas está sendo outra, então tá sem que tá em desequilíbrio, não tem coerência com isso. Agora, se você quer ter uma coisa lá na frente, mas também não tá fazendo por onde, então como que você realmente vai ter? Compreende? Então, primeiro, você tem que alinhar os seus valores, alinhar suas perspectivas de futuro, o que você quer, quem você quer ser lá daqui 5, 10, 20 anos, o que você vai fazer daqui 5, 10, 20 anos e o que você gostaria de ter daqui 5, 10, 20 anos. Então, na hora que você tiver esse alinhamento do ser, fazer e ter, aí sim você vai ter clareza. Suas decisões vão ser muito mais assertivas do que nessa confusão mental. Não sei se eu quero isso, não sei se eu faço aquilo, será que tem coerência eu querer ter aquilo lá com essa pessoa que eu tô sendo hoje ou quem eu quero ser, né? Então você tem que alinhar isso aí, depois alinhar os seus valores, porque é importantíssimo você alinhar os seus valores. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? E aí, a maioria das pessoas não sabe mensurar, classificar os valores, nunca parou até hoje para pensar sobre quais são os seus valores. Então é importante você alinhar, colocar por prioridade para você ir desenvolvendo isso, tá? Inclusive eu tenho a ferramenta no meu acompanhamento terapêutico da ordenação de valores, que é muito bacana. Hoje mesmo eu até fiz com uma paciente, é muito bacana, e ela só começou a desenvolver com 1, 2 valores, e aí eu tive que intervir dando sugestões para ampliar a percepção dela, para ela ir colocando mais valores, porque ela não estava conseguindo enxergar, classificar os valores dela. Olha só, compreende? Isso é muito sério. Você tem que ter uma clareza dos seus valores, porque você tendo a clareza dos seus valores, você vai ter clareza das ações, das decisões que você vai tomar. Compreende? Porque se você deseja uma coisa, agora tá se comportando totalmente diferente daquilo que você tá desejando ter, ou conquistar, ou fazer, não vai acontecer. E se acontecer, vai ser uma coisa desordenada. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês. Um cara, ele fez valor para ele, né? Ele tinha uma percepção de valor para ele muito forte, era de família e de trabalho. E aí ele teve uma oportunidade de ir, no Brasil não estava legal e tal, ele teve uma oportunidade de ir para fora do país para trabalhar. E aí ele repensou, conversou com a família e ele tomou a decisão de ir para fora do país, para os Estados Unidos, e deixou a família aqui. Falou, vou para lá ficar um período, e aí eu vou mandando dinheiro e tal, e aí a gente vai. Depois, se dando tudo certo, vocês vão para lá. E aí assim foi, ele foi para os Estados Unidos, ficou lá trabalhando, produzindo e tal. E aí ele produzia muito bem logo nos primeiros meses. Porém, quando ele chegava na casa dele, que estava lá vazia, lá nos Estados Unidos, ele sentia uma angústia, um vazio muito grande, uma solidão. E aí começou a desenvolver insônia, começou a desenvolver ansiedade, várias outras patologias, várias outras questões, tá? E aí o que acontece? Ele fazia de tudo para chegar logo em casa, para chegar em casa, fazer alguma coisa ali o mínimo possível para poder ir dormir logo, para que o dia acontecesse logo o outro dia, para poder ir trabalhar e assim não ficar pensando, né, nessas questões lá, que era a questão da família dele. E assim ele ficou fazendo isso, tentando, né, resistir a isso muito tempo, e chegou um tempo que essa angústia, essa ansiedade,
essa solidão, essa tristeza, tudo isso acabou sendo transferido para o local de trabalho dele. Então ele acabou ali baixando a produção dele, a qualidade do serviço dele baixou e ele não estava mais produzindo como antes, ele não estava mais trabalhando como antes e ele estava infeliz. Ele estava infeliz dentro de casa, depois ele transferiu essa infelicidade para o trabalho dele também. E aí foi onde ele tomou a decisão, não, chega, eu vou voltar para o Brasil e vou ficar com a minha família. O que acontece nessa história, gente? O valor dele, por isso que é importante vocês prestar atenção nos seus valores. O valor dele muito forte, mais ainda do que trabalho, do que dinheiro, é família. Então, quando você fere um valor, você também vai sentir, esse ferimento, né? Essa infelicidade, essa angústia, e isso vai desenvolvendo várias outras coisas, sabe? Outras situações. Então, na hora que você pega ali e tá coerente, tá vivendo coerente com seus valores, automaticamente você tá vivendo uma vida organizada, você tá vivendo uma vida ali realizando as coisas coerente, compreende? E feliz. Você se sente feliz e realizado, realizada. Então essa pessoa voltou para o Brasil e ficou aqui no Brasil com a família dela. Acabou o dinheiro, um pouco dinheiro que ele conseguiu ainda guardar, ele abriu um empreendimento dele e tá reconectando, gente. Tá falando que deu baixa conexão. Mas eu espero que vocês estão me ouvindo, né? Tá falando que minha internet tá ruim. Estão me ouvindo, gente? Fala aí pra mim, fazendo um favor. Estão me ouvindo, me vendo bem? Que pausou 3 vezes aqui o meu vídeo. Sim? Ah, obrigada, Sandra. Obrigada, Rosana. Eliana, obrigada. Anelise, obrigada. Rayana, obrigada. Sim, estou te ouvindo. Maravilha, porque pausou aí. Por isso que eu tô te perguntando pra vocês. Então, vamos lá. Então, ele foi lá e foi com... Obrigado, Mônica. Ele foi lá e ficou... abriu um empreendimento para eles. Os dois, né? O marido, né? A família ali em si foram crescendo juntos, né? Então, ele acabou o quê? Vivenciando o valor dele, família, e em seguida o trabalho e depois o dinheiro. Compreende? Obrigada, Edmar. Edinar. Obrigada. Então, ali ele estava o quê? Coerente com os valores dele. Por isso que é importante você saber seus valores, para você colocar, listar os seus valores, colocar em prioridade, para você não ferir os seus valores. Porque se você ferir os seus valores, você pensar uma coisa e se comportar totalmente diferente daquilo que você acredita, você vai estar vivendo, às vezes, uma angústia, você não vai saber da onde que vem essa angústia, e depois você vai falar que, foi por causa disso, é porque eu sou vítima, é por causa que foi fulano. Não, gente. É alinhar os valores. Importante. Isso é uma ferramenta que ao mesmo tempo a gente parece, nossa, simples de fazer. Mas de fato, ela é simples, porém, ela é muito profunda. Ela traz uma transformação muito grande. Se você pegar aí hoje, agora, por exemplo, uma folha e começar a se perguntar quais são os meus valores. Coloca aí, quais são os seus valores? E depois você classificar, peraí, quais são os valores que eu vou colocar agora como prioridade, como eu gostaria que fosse? Quais os valores que eu gostaria de estar vivendo aqui? Qual a ordem? Dentro desses valores que eu coloquei aleatoriamente, qual a ordem que eu gostaria de viver aqui? Entende? Aí você vai lá e coloca. E depois você simplesmente faz uma outra listinha com esses mesmos valores, fazendo a pergunta, mas peraí, ok. Mas eu sendo sincera comigo, quais os valores que qual a ordem, qual a prioridade de valores dentro desses aqui que eu coloquei que eu realmente estou vivendo? Você vai ver que você vai se chocar. Que muitas vezes você está querendo lá viver Deus, viver fé, viver família, viver você, saúde e tudo mais, respeito, não sei o quê. Mas é o que você gostaria. Mas hoje você está vivendo o quê? Às vezes trabalho, às vezes amizades, às vezes dinheiro, às vezes família, depois lá embaixo está Deus. Enfim, então você vai ficar chocada com o resultado que você vai ter fazendo esse exercício simples, entende? Lógico que dentro do meu atendimento, da minha consulta, eu tenho uma ferramenta, que a gente escreve mesmo, uma ferramenta que infelizmente não tá aqui hoje, que eu nem esperava falar sobre essa ferramenta, né? Tô falando aqui ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? E aí eu tô falando pra vocês porque cabe aqui, né? Justamente sobre esses valores. Que quando a gente tá ferindo os nossos valores, a gente acaba ferindo nós mesmos e aí vivendo as consequências disso, ok? Que é o caso dessa pessoa que tá com arrependimento, tá com ansiedade,
e depressão também, tá? Então aí é importante você alinhar os seus valores, você ir fazendo essas 3 listinhas de valores de ordem, colocar primeiro aleatoriamente os valores, depois colocar uma outra ordem, classificar eles. Como que seria? Como que você gostaria de estar vivendo? Qual a ordem de prioridade que você gostaria de estar vivendo? Esses valores que você listou da primeira lista. Aí depois a terceira lista. Eu sendo sincera comigo, quais os valores de fato que eu estou dando prioridade atualmente? Aí você vai colocar. E aí você vai comparar. De preferência um do lado do outro. E aí você vai comparar o que você está vivendo e o que você realmente está querendo viver. Entende? E depois você vai escrever embaixo qual aprendizado essa ferramenta está trazendo para você e qual decisão que você toma a partir dessa nova percepção. O que você pode estar fazendo, algo palpável, uma atitude para você começar a melhorar, mudar isso aqui. Esse resultado que você viu aí nessa ferramenta, tá bom? Então é isso, meus amores. Lembrando que o meu curso Conhecendo Você, que inclusive tem essa ferramenta, Ordenação de Valores, onde eu filmo preenchendo ela, mostrando para vocês ela tudinho, certinho. Falo sobre, com profundidade sobre essa questão dos valores. Tem lá dentro do meu curso Conhecendo Você, que as inscrições estão abertas até domingo, tá? Pelo preço de R$ 597. Lá dentro tem uma aula bônus sobre autoestima de 3 horas de aula, gente, com ferramentas. Tá incrível demais essa aula sobre autoestima também. Também tem uma aula sobre relacionamento amoroso que tá muito mega recheado de informações que eu tenho certeza que você nem imaginava. Então, muito bacana tem lá, tá? E todas as 4 aulas do mini curso Desafio da Consciência que eu dei semana passada, que eu comecei fiz quinta, sexta, sábado e domingo, também estão salvas lá. Para quem não assistiu, quem adquiriu o curso Conhecendo Você, acaba também adquirindo esse mini curso Desafio da Consciência para ver, rever, anotar as dicas que dá lá. Tem muito conteúdo, muito conhecimento. Esse curso Conhecendo Você tem 8 módulos, mais esses bônus que eu falei para vocês agora inicialmente. Então, assim, tá muito rico esse curso. É um curso onde você pode acessar cada módulo para expandir a consciência, de acessar informações que você não tem, para você viver uma vida mais leve, tomar as rédeas da sua própria vida, ter clareza dos seus objetivos. Tem várias outras ferramentas de inteligência emocional, tem a cura da criança interior, tem a meditação do Ho'oponopono, assim, tá muito recheado, tem muita coisa bacana. Você pode dividir em 12 vezes, pensa, você dividir em 12 vezes 597, então dá uma merrequinha por mês. Então vai lá, lá na minha bio tem um linkzinho em azul, então é só clicar lá, vai entrar na página onde tem todos os módulos, explicando o que tem em cada módulo, tudo, e aí você clica lá, efetua a sua compra e você entra já na plataforma, tá bom? E aí as aulas são liberadas, cada módulo, um módulo libera agora essa semana, vamos supor, e na outra semana o segundo módulo vai ser liberado, tá bom? Para que dê tempo você absorver aquela informação, fazer a ferramenta, tomar a ação, porque conhecimento só tem poder quando a gente age. Então, na medida que você vai tendo uma informação, e é um conhecimento, e aplica aquela informação, aquele conhecimento, aí você vai o quê? Você vai ter resultados na sua vida, porque não adianta nada você acessar conhecimentos, novos conhecimentos, expandir sua consciência no sentido de informação, e você não fazer nada com aquilo, né? Então, aqui o meu foco é preparar a pessoa para que ela caminhe com as próprias pernas dela, para que então ela possa estar fazendo a própria autoanálise dela e assim lidar com as questões dela e tudo mais, fazer sim terapia, né? Porque a gente pode ver serão 1000 anos se autoconhecendo. Então, aproveitar todos os tipos de terapia que existe aí no mercado, que existe aí pra gente, constelação, hipnose, PNL, reiki, tamiana, multidimensional, enfim, todas isso aí, tá? Mas para isso, você precisa desenvolver esse autoconhecimento também com você, para que você não fique só dependente de terapia, para você ter a sua autonomia na vida. E esse curso Conhecendo Você, que é o meu queridinho, que eu fiz com muito amor, pensando lá atrás, como eu era leiga, não sabia nada, menina da roça, cheia de questões também, não sabia nada, eu queria ter acessado esse conhecimento que eu coloquei lá. Então foi pensando no meu processo, né, no meu trajetória, que eu compilei esse curso, tá muito rico. E aí, para você que sentir no seu coração de adquirir, para você fazer as aulas e tudo mais, é só acessar e adquirir o curso lá no linkzinho que tá na minha bio, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você pode também mandar no direct, tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me manda aqui um feedback. Gostou da live de hoje? Fez sentido para você?
Fala aqui, eu vou esperar vocês falarem aqui pra mim, eu vou fazer também o Ho'oponopono pra todas as pessoas da live. Vou fazer 3 Ho'oponopono para a live em si e fazer 3 Ho'oponoponos pra todas as pessoas que estão na live, que passaram na live e ainda aquelas que ainda vão assistir a live, tá bom? A Rayana disse que amei. Obrigada, Rayana. Deixa eu só voltar pra ver sua perguntinha lá, que você falou. Doenças do pulmão é relacionamento do pai? Doenças do pulmão, vê que é um órgão dual? Então, são problemas, são conflitos entre que nós estávamos vendo entre os nossos pais. Então, nosso pai e nossa mãe. Rins é a mesma coisa, só que aí os rins tem a ver com finanças, com inseguranças, com tristezas, né? Então, quando a gente fala de pulmão, a gente tá falando do sopro da vida, né? Então, ali a gente é de relacionamento, que é a conexão que liga, é a liga, né? Então, dos relacionamentos dos pais, mãe e pai, tá? Relacionamento amoroso em si, tá? Problema no pulmão. Isso aí não é eu que falo não, tá, gente? Eu sou só uma disseminadora de conteúdo, mas não é nada da minha cabeça não, tá? Adriana falou maravilhosa, maravilhosa somos nós. Rosana, gostei muito, que bom, Rosana. Rayana falou joinha. Edna falou muito, muito legal. Ai, que bom, fico muito feliz pelo feedback de vocês. Agora eu vou fazer o Ho'oponopono 3 vezes pra live. Quem quiser fazer junto comigo aí de casa pode fazer também, tá bom? E fica aqui pra poder estar nessa egrégora de energia, de coisas boas, tá bom? Então vamos lá. Respirando profundamente, voltando pro seu centro aqui agora. Agora, nesse momento, só existe você. Live abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. Live abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. Live abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. Isso. Agora vamos falar para as pessoas aqui, tá? As pessoas daqui, pessoas que passaram e que daqui vão assistir. Pessoas abençoadas, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. Pessoas abençoadas, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, sou grata. Pessoas abençoadas, eu sinto muito, por favor me perdoa, eu te amo, eu sou grata, muito obrigada. Gente, ó, beijo grande no coração de vocês, abraço fraterno e paz profunda, tá? Cuide de vocês, olhem pra vocês, tá bom? Priorize vocês, tá? Beijo, beijo, boa noite, bom descanso, bom final de semana, maravilhoso e abençoado para nós, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau.